live action que agradou o público assim com êxito foi Aladdin, não é mesmo? A magia Disney brilha nessa história. Essa adaptação preservou bastante a essência da história e dos personagens, mas também trouxe algumas adaptações que foram muito bem-vindas. O que é Jasmine nesse live action, gente? Uma mudança inesperada, mas que a gente amou. E com um índice tão grande de aprovação vindo do público, a gente fica com aquele questionamento, né? Por que a crítica não gosta do live action Aladdin? Bora descobrir isso hoje? Oi pessoal, meu nome é Darlene e hoje você já sabe, tem coisa boa por aqui. Lá no Rotten Tomatoes, o live action de Aladdin tá com aprovação de 94% do público. Isso beira a perfeição, né? E justamente para quem mais importa, nós, o público, os verdadeiros fãs dessa história, os verdadeiros fãs da Disney, os verdadeiros fãs desse personagem Aladdin. E somos nós, na verdade, que temos um interesse real nessa história, porque nós somos fãs. O nosso único interesse é ver, é assistir, é gostar daquela história. E também somos nós que pagamos o bilhete ali, o ingresso do cinema, né? Então, muito obrigada, Disney. Já vou deixar aqui no início desse vídeo meu muito obrigado para Disney por ter atendido aos desejos dos fãs e ter trazido pra gente essa adaptação maravilhosa. Mas então, né, depois de tantos elogios dados a essa história, vamos entender por que a crítica não gostou desse filme. Como é que eu sei que a crítica não gostou dessa história? Pelo fato de ela ter avaliado essa animação, essa adaptação em 57% apenas de aprovação. Fica ali inverossímil, 94% de aprovação do público e 57% da crítica? Será que eles não viram o mesmo filme? O que aconteceu? E eu acredito que os argumentos que a crítica usou para dar essa nota baixa, na minha opinião, 57% para uma produção Disney é muito baixa, e os argumentos que a crítica usou para dar essa nota para essa adaptação, eu acho que vai surpreender vocês, porque, sabe, não colou? Para começar, a inevitável comparação entre Will Smith, que foi o gênio da adaptação Aladdin, e Robin Williams, que foi quem deu a voz ao gênio da animação lá no seu original em 1992. E foi justamente por ter sido interpretado por um ícone, né, de Hollywood, Robin Williams, que o Will Smith ficou tão reticente em aceitar fazer esse papel, porque ele sabia que esse personagem era grandioso demais e ele ficou com medo. Mas eu também acho justo dizer que é justamente por esse personagem ser tão grande e tão icônico que os produtores pensaram em Will Smith, porque ele também é um ator já muito consagrado e muito querido pelo público. O remake dessa história precisava de um ator que fosse tão importante quanto o Robin Williams para essa história. E também um ator tão amado, tão querido pelo público, né? E a crítica, apesar de ela admitir alguns pontos positivos sobre o Will Smith, ela no final das contas teve uma conclusão que eu não concordo. Parte dos críticos admitiu que o desempenho do Will Smith foi maravilhoso, que ele entregou muito carisma, que ele adaptou, sim, ele não copiou, ele nem tentou copiar o Robin Williams. Ele simplesmente deu a sua cara para esse personagem sem deixar de preservar ali a essência do gênio, né? Que é aquele humor ácido, às vezes meio bobão, que toma a frente das coisas, um pouco inocente. E apesar de os críticos dizerem isso, de que ele foi muito bem, que ele entregou muito carisma, que ele deu o sangue por aquele gênio, eles disseram que o Will Smith nem chegou aos pés do gênio original. E aí que eu não concordo. Primeiro que eu sou muito fã do live action Aladdin, eu achei ele muito legal. Eu acho que 94% é uma nota justa, porque ele pode não ser perfeito, ele tem as suas questões aqui, que em algum momento aqui vocês vão ver que eu vou concordar com os críticos em parte, mas sinceramente eu não acho injusto uma comparação entre o original e o remake, até porque o remake tá ali bebendo totalmente da água do original. A gente vai fazer inevitavelmente essa comparação, mas falar que o Smith não chegou aos pés do Robin Williams,
Eu acho que, no mínimo, essa comparação entre esses dois atores é problemática. Primeiro, que seria um insulto o Will Smith se consagrar como um gênio. Ele não tinha essa intenção, ninguém queria que ele fizesse isso. Ele, na verdade, quis homenagear, ele falou isso mais de uma vez. Ele se sentiu honrado em participar desse projeto justamente porque ele ficaria ali ocupando o lugar de um ator tão icônico. Ele quer que o gênio seja imortalizado pelo Robbie Williams e não por ele. Ele estava ali fazendo parte de uma homenagem a um colega de trabalho que fez parte da história de Hollywood. Então, diante dessa premissa, eu já entendo que a crítica estava preparada para falar mal do Will Smith antes de assistir o remake. Parece que a crítica não queria que tivesse gênio, porque, como ela mesma disse, ele desempenhou muito bem o seu papel, mas ainda assim eles não se satisfizeram ali com o desempenho do ator. Muito sentido isso, né? Só se você não quiser que haja esse personagem ou que haja esse remake. Aí eu acho ruim você já ir assistir uma produção com ranço. Antes mesmo de assistir, você tá com ranço dela. E pior, você ir assistir com esse ranço e ainda ir pra internet falar mal de um filme que vai influenciar, sua opinião vai influenciar os outros. Então, se você já tá com ranço antes mesmo de ver o filme, eu não acho muito justo, né? Eu não acho que você acaba sendo um bom juiz para avaliar esse conteúdo. Outra coisa que desfaz um pouco esse ponto de comparação é a própria escolha do ator, que, como eu disse aqui, sim, é um ator muito querido, muito conhecido, muito consagrado, que trabalha muito bem no drama quanto na comédia, assim como o Robbie Williams fazia, mas que tem um estilo totalmente diferente. O Will Smith não tinha a ideia de copiar nada do Robin Williams, ele trouxe muita da sua identidade para o personagem e, como eu disse, não deixou de honrar o personagem original e, claro, o ator que o interpretou. Então a proposta era justamente essa. Se eles quisessem alguém que se parecesse mais com o Robin Williams, que fizesse a performance parecida com a do Robin Williams, eles teriam chamado um ator que tivesse mais o perfil do Robin Williams. E até essas modificações que o Smith fez foram muito elogiadas. A postura do gênio, as mudanças na música, tudo foi elogiado. Mas a frase final foi: não chegou nem aos pés. Pera lá, né? O desejo do ator e dos produtores não era substituir o personagem principal, e sim homenageá-lo. Outra crítica foi em relação ao personagem que interpretou o Jafar. Disseram que ele não tinha o carisma que o personagem pedia. E como leiga falando, né, porque eu não sou nenhuma crítica de cinema, eu falo só pela visão do público, do grande público que assiste essas produções, eu concordo. Eu concordo que o ator, propositalmente ou não, trouxe um Jafar muito mais sério. Não que o Jafar da animação de 92 fosse no estilo pastelão, não, ele era um personagem que tinha ali o seu pé no assustador, na vilania pesada, né? Mas o Jafar, ele era um personagem bem carismático. E o ator que interpretou, o Marwan Kanzari, trouxe um Jafar muito mais sério. Para essa história especificamente, eu preferiria um vilão mais cartunesco. Especificamente quando a gente está falando de uma produção de fantasia, onde existe um gênio azul que sai de uma lâmpada mágica e um tapete que voa. Eu acho que o vilão não precisava ser tão sério. Outro ponto que foi criticado também pelos especialistas foi o Iago, que na animação ele realmente pratica atos de maldade, ele tem falas, ele é uma ave meio humanoide, ele fala como ser humano, ele pensa como ser humano, ele tem expressões de ser humano, mas no live action ele foi realista demais. E esse ponto eu também concordo em parte, porque os live actions da Disney, quando o assunto é animal, eles vão para um lado muito realista. Eu acredito que seja porque a Disney quer explorar essa tecnologia que pode trazer animais extremamente realistas, mas totalmente fantásticos, né? Que não são verdadeiros. Mas a gente quer magia, ainda mais quando um filme ele tem muita magia. A gente quer um animal mais cartunesco mesmo.
Críticas ao CGI também foram levantadas, em parte eu não discordo totalmente, mas a gente não pode negar que esse live action é muito luxuoso, ele é muito bonito. E eu não acho que o CGI num todo incomoda. Há momentos, sobretudo quando a gente tá falando do gênio, né? Não acho que o filme fica com uma aparência meio trash, nem amador. Não, acho que ele mantém um nível muito bom. Houve críticas ali pontuais, porque sempre tem que ter, né? De deixar o ambiente muito caricato, sabe? Como se o Oriente Médio é sempre tratado de forma mística, de forma colorida demais, de forma tal. Mas o Aladdin, o live action, ele foi baseado no Aladdin de 1992, que traz essa visão. E o Aladdin de 1992 trouxe muito da obra Mil e Uma Noites, que também traz essa ambientação. E de fato há muito dessa imagem de um Oriente Médio mais assim caricato, sabe, colorido, místico. Isso é verdade, mas isso não é só dessa produção. Há obras da literatura atuais, consagradas, que trazem histórias passadas no Oriente Médio, na África, em lugares assim, trazem essa visão e não são criticadas como esse live action foi. Eu volto a dizer aqui a minha opinião de essa onda de ficar repaginando personagens que já são consagrados. Não dá certo. Não faz isso. Não faz o menor sentido. Aladdin foi tão bem recebido pelo público porque ele foi fiel à sua obra original e ainda assim trouxe mudanças que foram agradáveis, que foram harmônicas com o contexto geral. Se querem um personagem do Oriente Médio que traga pautas diferentes das que o Aladdin traz, faça outro personagem. Não descaracterize o Aladdin, não descaracterize a Jasmine e honre esses personagens. Não reinvente a roda. A história do Aladdin já existe, ela já é consagrada e muito aceita. Ela funciona e mais que isso, ela faz parte da infância de muita gente. Isso é quase sagrado. Se não for para honrar essa história, se não for para trazer personagens de carne e osso que já existem, que já têm as suas tramas, suas personalidades, seus arcos, não tragam esses personagens, tragam personagens novos, com pautas novas, com problemáticas novas. Deixem esses que já existem quietinhos ali no imaginário de todos, guardados sempre com muito carinho. A crítica, como infelizmente ela costuma fazer, deu uma nota muito baixa para uma obra que foi muito bem aceita pelo público. Porque, mais uma vez, ela quer encher de significados uma história que já tem a sua identidade própria. Não tem sentido um filme que fala sobre maçãs trazer pautas que são referentes às uvas, não é mesmo? Não dá para fazer uma salada de frutas em todos os filmes. Se você quer fazer a sua salada de frutas, ótimo! Pega uma história original, faz a sua salada de fruta e aí vê se o público vai gostar. Mais uma vez eu digo muito obrigada Disney pela produção do Aladdin. Foi um presente, eu me senti presenteada de ver esse filme. Toda vez que eu reassisto eu fico feliz e emocionada, porque é um encanto, um primor essa produção. E por mais que ela não tenha sido perfeita em alguns momentos, ela no todo é incrível e marcou muito bem. E ela tem o seu lugar de muita aceitação do público, que, como eu disse no início do vídeo, é quem importa na verdade, né? Espero que a Disney lembre disso, dessas grandes produções que marcaram o público, inclusive as de live action, e se mantenha assim, sabe? Eu, como fã da Disney, a gente sempre fica na torcida, né? Para que ela produza mais e mais conteúdos bons, filmes maravilhosos que marquem a nós e as novas gerações também. E Aladdin tem essa fórmula mágica, né? Que agradou muito bem o público e tem o seu lugar de carinho ali, que não compete com a história original. Bem, essa foi a minha opinião sobre essa produção, que eu sou extremamente fã. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os melhores live actions da Disney, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar. E vamos ver se a Aladdin tá lá, hein? Se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixe seu like, isso me ajuda um tanto que você não faz ideia. Se inscreva no canal e ative as notificações, assim toda vez que eu lançar um conteúdo novo você vai receber e a gente vai conseguir se encontrar aqui e falar sobre o que a gente gosta, a animação. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!